Bom, gente, tava com saudade de vocês. E é verdade, eu tava com saudade mesmo, que eu comecei a gostar desse negócio aqui, vale a pena. Eu tenho chamado pessoas maravilhosas, né? O meu medo é ficar chamando essas pessoas maravilhosas, vocês me esquecerem, começar só a seguir os maravilhosos que vêm aqui e eu ficar fora do processo. Depois eu vou fazer o invertido, vou pedir para eles me chamar lá no canal deles também. Senão o povo me esquece. Hoje eu trouxe aqui o Chico Assis, né? Eu sei que alguns já devem conhecer, outros não conhecem, mas eu conheci, tive a grata oportunidade e honra de participar, né, de uma live com eles, né? Para quem não conhece, o Chico Assis eu trouxe aqui, ó, mentor, professor, consultor, mestrado em filosofia para crianças. E engraçado que essa filosofia para criança está servindo para adulto também, porque tem umas pessoas também que estão infantilizando todos os seus processos. Mas daqui a pouco a gente fala isso com ele. Pós-graduado em filosofia, ensino de filosofia, licenciado em filosofia, MBA em gestão educacional, graduado em comunicação. Já foi CEO e diretor de várias empresas nacionais e multinacionais. Hoje é sócio da Uniética, plataforma de aprendizagem de ética e moral, e da Aprendendo a Pensar. Nossa, aprendendo a pensar. Eu estou começando a chegar a essa conclusão que alguma coisa eu falei no meu processo, porque eu estou tendo que ensinar as pessoas a pensar no próprio processo dele. Eu vou perguntar isso para ele depois, como que faz isso melhor, para ver se as pessoas aprendem um pouco. É professor da Fundace, da USP, da Unisantana, para as áreas de ética, ombudsman e ouvidor da ABO, Associação Brasileira de Ouvidoria, organizador da TEDx Ribeirão, né? Voluntário do Escritório Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, o mínimo, né? Pelo amor de Deus, né? Voluntário da CVV, e autor do livro Código de Conduta e Princípios Éticos, que aí eu fui buscar, né, o livro dele, né? Pô, tá de brincadeira, né, gente? Tem aqui, e eu achei aqui essa imagem que o Chico colocou. Eu acho que já tem cliente meu que tá assim, cara. Tem uns que estão sentados, então, eles aqui tá em pé ainda olhando. Então, estão sentados, tipo assim, será que ninguém vai vir me resgatar? Né? E como resgatar? Não sei, nós vamos ver já já com isso. Aí eu trouxe aqui, né, o site, justamente, né, dele, o Aprendendo a Pensar, para quem quer entender. E aqui tem os links, olha, de vídeos dele, né, falando sobre, né, a vendedora 99,9% ética e moral, a mãe que pensa que é um bandido bom, é bandido que paga. Olha que beleza. Tem uns temas bacanas que eu estava olhando, eu falei, bicho, eu vou começar a olhar essas questões aqui. E aqui o canal do YouTube dele, né? O próprio site dele, que já tem um link para o canal do YouTube e para os links dos outros sites onde ele tem, né, participações aqui. Então, olha só, esse aqui é um pouco do que eu achei. E adorei isso aqui, Chico. Ética e moral se aprende com muito estudo e dedicação. Rapaz, então, gente, eu vou deixar um pouco de lado essas coisas todas e vou colocar o nosso convidado aqui, né, para a gente conversar, porque, Chico, obrigado por aceitar esse convite. Eu comecei a olhar, porque assim, começo a pesquisar um pouco dos convidados, né, até para mostrar para as outras pessoas onde você está, porque as pessoas gostam muito, né, de ficar, onde está, onde eu acho tal coisa. Então, fui buscando livro, fui buscando o material. Chico, seja bem-vindo, obrigado por aceitar essa oportunidade. E agora a voz é sua. Parei de falar, agora é você quem fala. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos que vão vendo esse vídeo. É legal estar participando disso. É o que eu sempre falo. Falar de ética e falar sobre essas atividades de compliance e governança é extremamente importante para o nosso país, que tem um problema aí com a ética de muito tempo. Eu acho que vou começar falando sobre isso. Por que nós, brasileiros, entendemos tão pouco de ética e de moral? Na verdade, o que aconteceu foi que em 1964, na Revolução, como chamam, na Revolução, ou no golpe, como queiram os outros, né? No golpe. Tiraram a filosofia, os militares tiraram a filosofia e a sociologia do ensino
público, porque levava a um pensamento mais crítico, e eles não queriam ninguém com um pensamento crítico, eles queriam as pessoas que obedecessem o regime. Com a saída da filosofia e da sociologia, sai a ética do estudo, porque o campo da ética e moral é a filosofia. Eles substituíram em 69, eles viram que fizeram uma besteira com isso, em 64, mas em 69 eles introduziram a educação moral e cívica. Todo mundo que é mais velho conhece um pouco isso. Na verdade, era uma educação que levava a um pensamento alienado, né, submisso, porque não era um pensamento em que levava em conta os valores da ética, em si, valores morais, valores religiosos e valores cívicos, que são importantes, mas não tem nada a ver com a ética. A ética tem um estudo estruturado, a ética moral é um estudo estruturado. E o que aconteceu com o Brasil? Passado aí 60 anos dessa saída, nunca mais voltou. Houve uma tentativa em 2004 de tentar voltar com um projeto de lei, que na época o ministro era o Haddad, ele tentou voltar com isso, mas até hoje não assinaram, e aí virou optativa. Então a filosofia hoje é um pensamento optativo, estuda quem quer. Então, se você estuda quem quer e tem outras coisas que o governo incentiva, que é a prática de mercado, estudar só pelo mercado, não estudar para a reflexão, para o conhecimento, então nós ficamos sem ética e sem moral. Aí criamos o nosso famoso jeitinho brasileiro, que todo mundo acha bacana, mas é um jeitinho desgraçado. Quando a gente vai para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país, a gente fala, nossa, deixei a chave do carro, deixei uma bolsa na praça, voltei, 2 horas depois estava no mesmo lugar. A gente acha isso legal lá. E aqui a gente faz tudo o contrário. A gente... como é que pode roubar respirador? É o único caso no mundo. Como é que pode roubar respirador numa época de pandemia? Roubar dinheiro? Então, esse jeitinho brasileiro que virou uma cultura faz de nós um povo menor em relação a outros povos. E isso é muito ruim, né? Eu não quero ser um povo menor. Eu quero que volte o estudo da ética, da filosofia nas escolas. Eu quero que, desde o ensino fundamental, minha filha aprenda o que é ética e moral, até a universidade, e continue aprendendo. A possibilidade disso melhorar numa segunda ou terceira geração é só pela educação. Fora isso, a gente vai ficar tentando e ainda sobrevivendo a essas coisas. A gente perde muito tempo, né, Marcos? A gente perde muito tempo criando um monte de controle, porque não existe a ética, o pensamento ético e moral dentro daquela organização. Então é difícil ficar criando controle, quando bastaria as pessoas terem um pouco mais de ética e de moral. Né? Acho que o caminho é por aí. Chico, é bom você falar nisso, porque assim, existem alguns estudos que diz que países onde a ética, a conduta, o respeito às leis não são tão evidentes, cria-se muita lei, às vezes tem lei para aplicar a lei, né? E isso acaba, sei lá, eu penso na seguinte maneira, será que as pessoas se confortam? Porque eu tenho falado muito com as pessoas e às vezes eu sou questionado, né? E isso é interessante, porque assim, pô, tem esse monte de leis, um monte de regras, essas questões todas, eu vejo essas coisas acontecendo tudo por aí, por que eu tenho que fazer, né? E às vezes a pessoa me questiona e tenta me colocar numa sinuca de bico, e eu brinco, né, assim, gente, é assim, ó, eu estou usando a metodologia do mineiro. Aí o cara falou assim, metodologia do mineiro? Perguntaram para o mineiro o que ele achava de nudez. Aí o mineiro, na sua simplicidade, diz, antes nudez do que no nosso. Então, se o cara não está fazendo, cada um com seus problemas, eu vou fazer o meu. Então, eu estou assim, sabe, vamos proteger o nosso. E por que as pessoas têm essa aversão, né? A questão de cumprir regra, né? E eu lembro que você, naquela live que nós fizemos com os consultores, com a Márcia Pereira, que acabou me apresentando você, eu agradeço ela por isso. Você falou muito sobre essa questão da religião, né? De coisas que são básicas, né? Traz um pouquinho desse fenômeno para nós aqui, para as pessoas entenderem que, às vezes, a lei ela é só um documento para dar respaldo para as pessoas. Só que as pessoas esquecem que existem, vamos dizer assim, um padrão familiar. Se a família não tem um padrão de respeitar nada, como que a pessoa, quando sai de casa, vai respeitar? Começa assim, quando a ética
sai do nosso dia a dia, do pensamento das crianças, ou seja, não está na educação, o que substitui? A gente não fica a vácuo, né? Sempre tem alguma coisa que vai substituir um conhecimento que vinha sendo aplicado. Então, a religião, os valores religiosos, os valores familiares, os valores cívicos, assumem a explicação do que é ética e de moral. O problema disso, porque os valores familiares é uma régua pessoal, é sua régua. É o que a sua família chama de valor, é que a sua família gosta como valor, é a sua família aceita e admira como valor. É uma régua. Geralmente, sim, essa régua é um pouco mais, quando tem um patriarca na família, um tio ou um avô que manda mais, ela segue um padrão daquilo lá. Não quer dizer que é um padrão errado ou certo, é um padrão daquela família. Serve especificamente para aquela família. A mesma coisa a religião. A régua da religião, seja qual for a sua religião, ela é o que aquela região prega como certo e como errado. Então, uma régua daquela religião. Não serve para alguém que tenha outra religião, ou para quem não tenha religião. E os valores cívicos, a gente já falou, são os valores que o governo quer colocar na sua cabeça. Então, quando esses valores assumem os valores que você deve seguir dentro de uma organização, por exemplo, aí fica difícil, porque numa organização ela é plural, ela tem muitas identidades lá dentro do processo. Então, você vai seguir um valor religioso, vamos supor numa empresa que tenha católico, protestante, budista, umbandista, ateu, qual religião que você vai seguir lá dentro? E a empresa pode ter, porque a empresa não pode vetar a contratação de alguém pela religião. Então, se a empresa aceitou o cara trabalhar, a pessoa trabalhar lá dentro, e a empresa tem, sei lá, 10 religiões diferentes, qual valor religioso vamos seguir? Então, o valor religioso não serve para aplicar lá dentro. Da mesma forma, se a empresa tem lá um monte de funcionários com seus valores familiares, cada um diferente do outro, qual valor seguir? Então, é muito complexo isso. A ética veio para neutralizar esses valores, mantê-los dentro do processo, mas não fazê-los como referência. A ética, ela vai tratar sempre do bem comum. Então, o que é o bem comum? É alguma coisa que é bem para todo mundo e tem um sentido mais universal. A moral vai tratar do certo e do errado dentro da empresa, que são os códigos de conduta. Na verdade, os códigos de conduta são códigos morais, não são códigos éticos. Toda vez que fala que tem um código de ética, está falando que está errado. Porque a ética é universal. Como é que a gente vai codificar a ética para uma empresa, para uma profissão, para seja lá o que for? Não. O que nós temos são códigos de condutas. Então, a empresa, quando tem um código de conduta, ela deve construir isso, não pelo aspecto, por isso que eu falo que às vezes os advogados batem às vezes em mim, porque falam lá, o aspecto jurídico, trazer o aspecto jurídico para dentro de um código de conduta é uma besteira. Eu vejo o código de conduta que está escrito lá, não pode matar. Ué, mas para que está escrito isso lá? Trazer coisas que estão na lei para dentro de um código de conduta, seja a lei trabalhista, a lei civil, criminal, é uma besteira, já está na lei. Quando eu construo o código de conduta para as empresas, eu coloco a cláusula primeira, você deve seguir tudo que está previsto na lei, ponto. Dali para frente, o código de conduta ele é inspirador. Por isso que essa sua pergunta é extremamente importante. Ela não funciona dentro da empresa porque ele é jurídico. 99% dos códigos de conduta existentes no Brasil são jurídicos. E não tem nada filosófico. E a filosofia que vai fazer com que a pessoa pegue aquele código de conduta e fale assim, puta, olha que legal isso aqui, está dizendo para a gente incentivar o trabalho voluntário. Porra, legal essa cláusula aqui do código, ó. Você pega um código que não tem isso, né? E o código não precisa ser um código com 300 cláusulas. Hoje ele tem, sei lá, um monte de cláusulas, você pega códigos de que é um livro, porque ele traz tudo que o que está na lei, ele traz para dentro do código. Então, na verdade, o código de conduta ele tem que ser inspirador, ele tem que ser um instrumento que eu olhe todos os dias, que eu tenha vontade de olhar para poder criar dentro da empresa situações que sejam favoráveis à conduta de todo mundo. Esse é o caminho. Chico, posso falar que eu te amo aqui, Desde que as nossas mulheres não vejam isso, já pensou? Não, é o amor fraterno, né? Aquele amor do evangelho, vamos pensar assim, que é respeitar, admirar as pessoas, tá? Eu falo isso às vezes para as pessoas, gente, o amor que está escrito lá
né? Precisa abraçar todo mundo, precisa respeitar as pessoas, né? É isso aí. Ter uma conduta diferente, né? Vamos pensar isso, né? Porque foi bom você falar isso, porque assim, as pessoas criaram agora, por essa questão da anticorrupção, É. não, tem que ter um código de conduta e ética. Acabei de mudar o meu processo. Meus clientes agora vão mudar para código de conduta. Eu vou tirar a palavra do ético, porque já tem que ser ético. Até que eu Isso. falo que é o seguinte, né? Ética é aquilo que eu faço quando está todo mundo vendo, e caráter é aquilo que eu demonstro quando ninguém está vendo. Então a gente vai mudar para código de conduta, ética e caráter, então, né? Já que você quer colocar uma coisa que os outros veem, e quando não vem, então a gente coloca isso. Até porque o meu slogan, em alguns lugares, é assim, ó, gerenciando condutas e aprimorando posturas. Legal. É isso aí. É isso. Sabe? Que é o meu propósito que eu falo sobre compliance, né? Estar em conformidade com aquilo que você espera das pessoas. Que eu espero das pessoas que ela faça aquilo que é correto, né? Tanto que nas minhas palestras de conduta, que agora vão ser palestras de conduta, não vão ser mais palestras de conduta e ética, tá? Graças a você, eu vou mudar vou mudar o meu jeito, né? A minha vida agora está assim, antes do Chico e depois do Chico. Então, eu estou vivendo A CDC. né? Antes do XA e DXA, entendeu? Antes do Chico Assis, depois do Chico Assis. Ó, eu coloco na minha última frase da minha apresentação e peço para as pessoas assim, pessoal, faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Repitam, façam para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Porque a partir do momento que você não quer que a pessoa faça para você alguma coisa errada, também não faça para ela. Claro. Né? E isso não é questão de ética, isso é questão de respeito, uma questão de conduta moral, né? E é isso que eu quero, né, que as pessoas assistam isso aqui e entendam que a gente não vai mudar a cultura de uma empresa da noite para o dia. Não. A gente tem que mudar a postura delas. Só que a gente tem uma questão da punição, né? E você que já lidou com isso, como que é a visão das pessoas com relação ao Brasil, que tem tanta regra, que tem tanta coisa e pouca punição, e tem uma legislação que não leva à punição exemplar, né? Porque as pessoas precisam entender que aquilo é ruim, e se eu fizer, eu vou ter a mesma punição. Só que aqui no Brasil, assim, quem tem dinheiro e tem bons advogados, dificilmente vai preso. Isso. E quem é pobre, meu filho, na prisão preventiva o cara não sai nunca mais, porque não tem como ir nem conseguir alguma coisa na primeira instância, quanto mais na segunda. E aí, Chico, nessa questão, como que a gente faz para que as pessoas entendam que a conduta ela pode ser punitiva caso eu faça fora do padrão? O nosso problema no país de ter sumido com o ensino da ética e da filosofia mais estruturado foi isso, né? Foi a gente não poder emitir juízo de valor de uma forma mais justa, equânime, imparcial, enfim, ética. O que a gente faz? A gente pega como referência os outros. A gente vai falar, pô, aquele governador, aquele prefeito, aquele político, aquele empresário fez, e olha o que ele está, onde ele está. Você para pensar, você fala assim, o Marcelo Odebrecht, onde ele está? Ele está bem. Está muito bem, está morando numa casa maravilhosa, tem dinheiro para o resto da vida dele, está bem. Vai responder as coisas. Então, você fala, ele ficou 2 anos preso. Porra, mas está bem lá agora, o que está acontecendo, né? Então, a punição no Brasil, ela é o que você falou, quem tem dinheiro não fica. Agora, se você não tem dinheiro, é pobre, aí você está ferrado, você vai cair na vala comum. Ela é parcial, ou seja, a punição no Brasil, ela escolhe quem ela vai punir, ela não pune quem ela quer, ela só escolhe ali, e aí quem tem dinheiro se defende e sai. E isso passa um referencial para a empresa. Muitos empresários usam isso como desculpa, por às vezes ter sido achacado por fiscais que chegavam lá e falavam, é melhor você pagar porque se eu tiver que fiscalizar, eu acho alguma coisa aqui, e aí o cara pagava, porque ele sabia que ele também tinha rabo preso, enfim, e outros que já nasce com o rabo preso. E aí ele já vai pagar uma corrupção para o fiscal desde o início. E aí o que ele passa, o pior de tudo, eu converso com alguns empresários que ele fala, não, só eu sei. Tá dentro de uma empresa com 100 pessoas, ele fala, não, tem caixa 2, mas só eu sei que tem. Tá, só você que sabe. Tem a empresa, mas não sabe, entendi.
E eles acreditam nisso, ou querem acreditar nisso, e aí eles fazem essa divisão. O que eu vejo é que eles não conseguem, eles pegam como referência o lado ruim do mercado. Eles não pegam como referência uma Natura, eles não pegam como referência uma empresa que está vendendo. Eles pegam como referência sempre aquela empresa que fez, saiu impune, está todo mundo bem e aí vai. Né? Então eu vejo que a falta de educação, ou a falta de educação ética, traz isso. Porque o funcionário não se rebela. Você pega hoje o funcionário, a gente tem pesquisa sobre isso, que ele prefere ficar numa empresa não ética do que sem emprego. Sim. 100% decide isso. Você não tem... Você fala assim, mas 100%? A gente fez um trabalho e falou, não, se eu tiver que passar fome, não, prefiro trabalhar numa empresa que eu sei que não é ética. Então, o funcionário, por não ter aprendido ética também aqui, né, ele entende que fala assim, se dane, o país é assim mesmo, tal, então prefiro ganhar o meu, que não vou fazer nada errado, mas fico do lado de quem está fazendo coisa errada. Eles acham que isso são coisas diferentes, e aí você vê que você acha que dentro de uma Odebrecht, OAS, Camargo Correia e tal, os funcionários não saberiam o que estava acontecendo? Claro que sabiam. Eu lembro, teve um amigo que foi contratar, ele tem uma empresa de engenharia, e ele foi contratar, veio um cara que era diretor da Odebrecht. Ele falou assim, vou fazer a pergunta para você, todo mundo já tinha entrevistado o cara, ele como dono da empresa falou, vou te fazer uma pergunta e eu quero que você, dependendo da sua resposta, ele falou assim, se você estava lá e não sabia, e é do nível de diretor, eu não vou te contratar porque vão te enganar em qualquer outra empresa, inclusive na minha. Se você sabia, eu não vou te contratar porque você foi antiético. O que você tem a dizer sobre isso? E o cara levantou da cadeira, falou, obrigado, e logo foi embora. Falou, vou apagar do meu currículo a Odebrecht. Só podia ir. Por quê? Porque você falar que não sabia, nível de diretor, você não sabia que estava acontecendo coisas erradas e não fez nada, ou falar que é aquilo que o brasileiro na pesquisa deu. Foi a partir disso que a gente fez a pesquisa, que deu que 100% preferiria trabalhar numa empresa não ética, mas que do ficar desempregado. É interessante, né? Porque assim é uma questão até de sobrevivência, né? Vamos pensar bem na questão, né? Assim, eu já tive oportunidades que eu falei pro cara, eu não vou fazer, desculpa, eu não compartilho com isso, né? Mas já vi colegas que fizeram, né? Sabe? Então, assim, já vi lugares assim que o cara falou assim, nós vamos pagar uma bonificação pro pessoal aqui com envelopinho com dinheiro. Eu falei, não, aqui não. Mas já sei de lugares que o cara recebeu. E o cara era de compliance. Então, peraí. Esse é o famoso nudez, né? Antes nudez que no nosso. É mais ou menos assim, né? Então, isso que você está falando é interessante, porque assim, você vai falando aqui, eu tô viajando na maionese aqui, né? Como disse um aluno uma vez que eu falei para ele assim, seja criativo, me surpreenda. Ele criou, como eu falei, viajar na maionese, ele montou a Helmas Airlines, você não tem noção. O trabalho dele já meteu a Helmas Airlines. Eu falei assim, rapaz, pela sua criatividade, você já merece, né, uma boa dessa. Porque assim, eu falei, não quero que você use o nome de empresa real, então ele criou uma companhia aérea que viajava na maionese. Olha que coisa linda, né? Eu vou te explicar uma situação aqui. Quero que você analise aqui com o meu mentor agora, né? Que agora nós vamos fazer uma parceria boa, né? Nessa questão. Eu estava dando treinamento de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Quero deixar bem claro com as pessoas aqui que eu trabalho com prevenção. Eu até sei fazer, só não quero porque eu tenho medo, né? Certo? Até porque eu não tenho medo da lei do homem, eu tenho medo do homem lá em cima, que de repente, né? Eu falei isso até no vídeo com a Adilson, que diz que depois que a gente faz a passagem, eles vão passar um vídeo das coisas que a gente fez aqui. O meu medo, eles têm que achar 30 minutos de compacto do que eu fiz de bom e 2 semanas mostrando que eu fiz de errado. Então, eu quero encurtar eu quero aumentar o compacto e diminuir esse vídeo. E aí, eu estava lá, todo empolgado, falando justamente isso que você está falando aqui dos exemplos, mostrando alguns exemplos ruins para as pessoas entenderem, porque os bons você já sabe quais são. Aí o presidente do conselho levanta e fala assim, Márcio, desculpa. Se eu fizer tudo isso que você está falando aí, como que eu vou ganhar dinheiro?
Aí eu falei assim, chefe, presta atenção, aqui eu estou só falando das pessoas que podem prejudicar o teu negócio. As que não prejudicam, você já sabe, que entregam tudo no prazo, tudo certinho, tem prestação de contas, faz cadastro adequado, beleza, isso aí você já sabe. Aqui são aqueles que se negam e podem prejudicar o seu negócio. Eu vou te dar uma tabela de preço. E tinha, assim, mais ou menos umas 150 pessoas no auditório, sabe? O curso aqui deve ter saído o quê? R$ 50 cada um? Né? Se você dividir por, né, por cabeça. Meia hora consultoria para arrumar bobagem, quando as pessoas fazem, pode chegar a R$ 1.000. Eu não consigo cobrar, porque ninguém quer pagar também, mas pode chegar a R$ 1.000 e dependendo do assunto eu nem pego. E um habeas corpus está custando em média aí, sei lá, R$ 300, R$ 400. Eu catei um microfone, botei na boca dele e falei assim, o que você quer comprar? Ah, Chico, o homem catou o microfone, licença, virou para trás e disse, gente, vamos fazer o treinamento e prestar muita atenção no que ele está falando, que vai sair mais barato. É. Por que as pessoas são tão arredias, né, com essas questões? Então, eu penso assim, elas não veem... elas veem que vai ter saída. Elas acreditam na saída, elas acreditam no plano B. Eles não têm um problema da consciência, né? De que isso, como é que eu falo assim, eu sempre falo para os alunos, falo, quem vai explicar a ética para os seus filhos? Você, como exemplo, ou ele vai ter que estudar com Platão, Sócrates, Aristóteles e com todos os outros gregos, né? Porque se você não for o exemplo, explicar o que é ético ou não, não tem outra forma. Você vai continuar fazendo com que isso aconteça e cresça na sociedade. Não tem como. Um filho de uma pessoa que ele observa e vê que você não tem atitudes éticas e morais corretas, ou você fala uma coisa e faz outra, esse filho olha para você e fala assim, meu pai é o exemplo, eu vou seguir o que ele tem. Ele pode até questionar quando ele for adulto, meu pai fazia assim, eu fazia assado, mas até lá ele já fez todo o estrago que tinha que fazer. Então é difícil. E aí, quando você se você estivesse num país em que a legislação é dura em relação a isso, aí você muda. Porque o medo, ele é um balizador. Né? O medo, ele é um balizador. Agora, quando você fala assim, putz, estou com dinheiro, tenho advogado, aí que você não liga mesmo. Você vê os exemplos, né? Você pega esse desembargador em Santos aí andando. Você vê o cara falando aquilo, você fala assim, esse é o Brasil. Né? Esse é o Brasil. Ou você pega os caras, você olha assim nos bares, assim, parece que nunca teve pandemia. Aquilo tá pinhaço pra gente. O negócio está crescendo aqui, cresceu 48% em São Paulo, e aí continua o processo. Então, é gente que, primeiro, não olha o outro como sujeito, olha o outro como objeto. E aí, quando eu objetifico as pessoas, o que acontece é que, para mim, todo mundo é meio para eu ganhar dinheiro. É meio para... O empresário, no geral, ele trata o funcionário como meio, não como sujeito. O funcionário, ele é legal, o cara elogia, fala, etc, etc, até a hora que o funcionário fala, pô, preciso tirar uma semana para resolver uns problemas. O cara fala, não. Pô, mas eu não era legal, não era bom, eu não era... Como é que agora eu não sou mais? Então, esse é um processo que, de educação, a ética traz isso. Eu falo assim, o meu curso menor de ética, ele tem 40 horas, o básico, e o avançado 360. Fala, 360 é um MBA falando sobre ética e moral? A gente vem de 2.500 anos, você quer em quantas horas falar isso? Em meia hora? Não dá. Porque é um processo de conhecimento, é um processo de como o grego falava isso é certo, isso é errado. O que ele falava de errado? Errado era o que dava dor, e certo é o que dava prazer? O que era? Então ele tinha alguma função dentro disso que era além dos aspectos físicos. Eles começaram a mudar a ética do conhecimento físico, ou seja, da dor e do prazer, para algo reflexivo, já com Aristóteles, um final de Aristóteles, já começa isso já no medievo, com Agostinho, Tomás de Aquino, e aí vai. A hora que começa a mudar esse aspecto, ou seja, a ética ela não é só física, dor e prazer, a ética é reflexiva, ou seja, se eu sair na rua, eu sei que aquele cara que me fechou pode tirar a arma do porta-luva e me dar um tiro, por que eu vou mandar ele a merda?
Eu sei que isso pode acontecer, eu tenho que ter uma reflexão antes. Ah, mas é impulso. Pô, mas a ética moral veio para controlar esse impulso, porque senão esse impulso te leva à morte. Quantas pessoas você não conhece que morreram ou que morrem Opa. todos os dias porque no trânsito saiu para xingar alguém que fechou, que fez, aconteceu, e esse alguém estava armado. Simples assim. Você fala, bom, mas isso pode acontecer? Pode. Eu posso prever antes? Posso. Então tá bom. Então, o que eu posso fazer? Anota a placa daquele cara, pega a testemunha, vai numa delegacia e faz a ocorrência. Quietinho, não precisa gritar, não precisa fazer nada. A briga ou querer brigar é algo do instinto. A ética não é instintiva, a ética é racionalista. Então há um aprendizado da ética para que você pode fazer. E a moral, ela vem para fazer os combinados. Ou seja, se eu e você combinamos alguma coisa num grupo de pessoas que falamos que isso é o certo e o errado, aquilo vai ser o certo e o errado. Por isso que as pessoas falam que há a moral do criminoso, a moral... E há mesmo. Se na cadeia, que é um grupo de pessoas, eles combinaram alguma coisa, o que vale é o que eles combinaram. Ah, mas tem a lei. Tá bom, mas eles têm a lei e tem os outros combinados. A mesma coisa, tem a lei e tem os códigos de conduta, não tem? Os códigos de conduta estão abaixo da lei, mas eles são um outro combinado fora a lei. Né? Então, a lei está acima do código de conduta, porque ela é maior, mas o código de conduta são combinados que você estabeleceu e servem para você explicar as coisas que acontecem dentro da empresa. Exatamente. Sabe por quê? É bom você falar isso, porque às vezes eu sou apertado sem abraçar, né? E agora com a pandemia, então tá mais evidente isso, agora que não pode mais abraçar ninguém, né? Aí, e é uma coisa interessante, porque uma vez um diretor chegou para mim, me questionando algumas questões de políticas internas, cara, e chegou num patamar, falou assim, como que eu vou explicar para ele sem voar no pescoço dele, né? Porque às vezes dá vontade de lutar MMA, eu me seguro, sabe? Às vezes outro dia eu vi um rapaz de 1,90 m, né? Que era compliance no cliente, falou assim, cara, eu queria ter o seu tamanho. Aí ele falou assim, por quê? Ah, rapaz, eu ia ser muito mais folgado. Aí ele chegou para mim na boa, falou assim, mas não adianta nada, sou desse tamanho, ninguém respeita. Eu falei assim, eu acho que tamanho não é o suficiente, né? Então andar armado também não dá. Eu cheguei para o diretor, Chico, porque eu cheguei para ele e falei assim, vou dar uma situação aqui para o senhor, eu quero que o senhor me dê uma resposta, tá bom? Nós dois somos vizinhos um do outro. Aí acordamos um domingo de manhã, todo mundo feliz. Eu acordei, abri a minha porta da minha casa, atravessei a rua e fui lá dar uma voadora no meu vizinho da frente. Você faria a mesma coisa com o seu vizinho da frente também? Ele, por que você está me falando isso? É porque o senhor está me questionando o tempo todo, porque o senhor vai perder negócio, porque fulano está fazendo errado e o senhor quer fazer também. É isso que o senhor quer fazer? Eu só quero que o senhor me responda. Eu acordei de manhã, sem motivo nenhum, fui lá dar uma voadora no meu vizinho da frente. O senhor faria a mesma coisa no seu vizinho da frente? Eu falei assim, não. Então, o que o senhor vai fazer? Quer fazer errado igual o outro, ou só quer ouvir a minha situação aqui, que eu estou falando como fazer o correto? Porque, hora que der problema lá, o senhor não vai depois falar que eu não avisei. Chico, falei, avisei, o cara quis fazer errado. O Banco Central foi lá, afastou os 4 diretores estatutários do meu cliente. Afastou. E afastou com bloqueio de bens. Tá bom? Aí o povo fala assim, bem que o Arce avisou. Sabe qual que é meu apelido nos clientes que eu trabalho com gestão de risco? Sabe? Língua preta. Língua preta. Mensageiro da desgraça. Cara, você dá um sinal e as pessoas não mudam a conduta, que é uma questão de mudar a conduta. A ética, eu já aprendi aqui que a ética vai estar inerente ao negócio. Conduta. Não aceita a conduta do negócio, aí ele acaba prejudicando todo mundo. Né? Você que é um cara que está nessa lida há mais tempo, de vez em quando se depara com esse tipo de questionamento também? Toda hora. Toda hora. Às vezes eu tenho cliente, eu tenho empresas que me procuram para fazer código de conduta, e eu sempre faço uma entrevista com o senhor. Eu falo, às vezes quem me procura é um gerente administrativo, tal. Fala, não, pode falar comigo. Eu falei, não, quero falar com o dono. 5 minutos, mas eu preciso falar com o dono. Tá bom, vou providenciar, providenciar, e eu falo com o cara.
A primeira pergunta que eu faço, você tem caixa 2? Tem empresa que fala assim, tenho. Eu falo assim, mas você quer se livrar desse caixa 2? Vamos pôr prazo de validade para esse caixa 2? Vamos, então daqui a 1 ano você não vai ter mais caixa 2? Então eu faço o código de conduta. Agora, você tem caixa 2, não quer se livrar do caixa 2? Eu não vou fazer código de conduta para você. Falei, copia aí na internet, dá Ctrl+C, Ctrl+V, faz, ninguém vai seguir mesmo, todo mundo não vai nem olhar esse código de conduta, para que você vai? Então, assim, as pessoas têm a consciência ainda de que elas, algumas, né, que querem se salvar. E outras não querem se salvar, outras querem continuar nesse processo. Falar, vou ficar até quando não der, põe advogado, aquilo da impunidade que faz. Então, quando você olha o dono querendo ficar, ou o time que ele montou querendo continuar, eu falo, desculpa aqui agora, na merda, não tem jeito. A merda tá liberada, a merda tá liberada aqui, fica tranquilo. Não tem como escapar disso. Se o cara quer ficar, e ele quer, às vezes, como eu falei, algumas empresas com o comércio exterior, as empresas que estavam importando deles, falaram, cadê o seu compliance, a sua governança, o seu código de conduta, o que você tem aí? Porque nós aqui não compramos de qualquer um. Eles me procuravam, preciso fazer um para ontem. Eu falei, não é assim que faz. Eu falei, copia aí, gente, tá cheio de código de conduta, acho que mais bonitinho que você tiver, dá Ctrl+C, Ctrl+V, troca e manda. Eu vou fazer código, você não vou, porque eu sei que você é bandido, então não tem como fazer. E aí as pessoas não estão nem aí com isso. Para mim, muita pesquisa, Marcos, depois de muita pesquisa, eu falo, de onde vem essa origem e tal? É a falta do estudo mesmo, né? As empresas não têm uma agenda ética. 99% das empresas não têm. Você perguntar, a empresa faz uma reunião mensal para fazer juízo de valor de como ela agiu aquele mês em relação a tudo. Se ela foi ética ou não, se ela agiu dentro das condutas que ela mesma estabeleceu. 99,9% das empresas não tem isso. E aí, como é que ela criou um código de conduta, já é um avanço. Implantou o código de conduta, outro avanço. Aí não discute o código de conduta, é um retrocesso. Porque se ela escreveu lá só para inglês ver e não pratica o que está lá, então não tem jeito, né? Não tem como. Tinha uma empresa, essa que eu posso falar porque ela foi vendida, tal, a de Ribeirão Preto, que era a Coca-Cola na época dos Biages. E eu fiz o código de conduta da empresa. Na época, quando eu peguei o código de conduta existente, tinha uma cláusula dizendo que não poderia ter relacionamento de funcionário com outro funcionário. De jeito nenhum, nem de outro setor, nem de nada disso. Eu falei assim, poxa, como é que vocês implantam isso? Você acha que está sendo cumprido? Na época, o André Biagi falou assim, não, tá tudo certo. Eu falei, 3 mil funcionários? Eu falei, tá bom. Eu fiz uma investigação lá. Olha o problema que eles criaram. Eles tinham mais de, na época, acho que 300 funcionários, no meio de 3 mil, 300 funcionários que tinham relacionamento com outros 300 funcionários lá de dentro. Relacionamento homem-mulher, relacionamento homem-homem, relacionamento... E o pior, tinha 150 que tinham filhos que, para ser mandado embora, ficava sem pai. Na certidão de nascimento, a criança foi colocada sem pai, porque o pai trabalhava na empresa. Como é que ia fazer? Olha o que uma ação, uma cláusula num código de conduta mal pensada, mal desenvolvida, porque não é assim que faz, imagina. Por isso que eu falo, é feito pelo jurídico e não por uma visão mais humanista, acaba fazendo esse negócio. E aí você falava assim, essas 150 crianças já estavam adultos, porque o código já estava lá há 10 anos e não tinha mexido, e elas não tinham pai, e o pai estava lá dentro da empresa. Não podiam participar de festas da empresa em que a família ia. Então, porque o pai não ia a mãe ia o filho, ou ia o pai. Gente, olha uma cláusula errada, o que causou. Você fala assim, mas e o que essa cláusula preservou? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque criou uma falsidade ideológica, na realidade, do processo.
As pessoas, os humanos têm uma dinâmica própria, o ser humano tem uma dinâmica própria. Você põe 3 mil seres humanos juntos, não vai ter relacionamento? Claro que vai ter relacionamento. Vai ter casual, vai ter formal, vai ter estruturado, vai ter de tudo ali dentro do processo. Esqueminha. Vai ter tudo, vai ter tudo. E aí você falar que não pode, mesmo sendo de outra área, aí que dá mais vontade. Os caras lá. Então você tinha um código de conduta que ele era extremamente nefasto. Ele criou crianças sem pai com pai. Sem pai na certidão, mas com pai no... Olha que coisa, gente. Pelo amor de Deus, como é que pode isso? E aí você fala assim, mas por que o funcionário não foi lutar contra isso? Aí você fala o problema do emprego, a pressão, aquela relação sujeito, ele não tem a liberdade de ele chegar para alguém e falar assim, olha, eu estou tendo um relacionamento com um cara lá, tive que pôr meu filho sem... Como é que é isso aí? Vamos resolver esse negócio? Por que não pode? Talvez na mesma área tudo bem, a posição hierárquica diferente também tudo bem, mas para com isso, que isso não muda nada. Né? Quando a gente mudou, eu fui considerado Deus lá dentro do processo, porque todo mundo falou, pô, tá agora, a partir de agora eu posso falar que meu filho tem filho? A gente pode. Vocês não falavam antes porque vocês entraram dentro dessa neura da empresa aí. Então, que eu falo de hipocrisia, viu, Chico? Isso é uma hipocrisia, tá? Muita... sabe o que acontece? É isso que você fez um comentário agora. Tem muita gente que agora, com esse negócio de programa de integridade, né, que agora virou moda, né, tem oferecido código de conduta e ética, vamos deixar bem claro que agora, né, não, você tem que ter um código de conduta e ética, o cara traz um negócio pronto, faz um workshop, faz as pessoas assinar o negócio e fala assim, agora eu tenho. Não, filho, você só tem um documento que... E isso que você falou agora, Chico, eu fico muito feliz, porque assim, todo lugar que eu vou implementar um código de conduta, eu peço para falar com os principais gestores do negócio, eu quero entender o negócio como funciona. Eu já fui questionado, assim, por que você colocou na sua proposta que quer entrevista com a diretoria e com os gestores, e o seu concorrente falou que vai vir aqui e vai implementar o processo, assim, porque ele vai trazer um negócio pronto para você que não vai servir para nada. Tá? E eu quero entender como que funciona para saber se tem condição, porque se eu escrever aqui, você vai ter que praticar. Aí você fala para mim que não pratica, então não vou nem fazer. Isso você acabou de falar. É mais ou menos que assim, ó, eu falei para um cliente assim, ó, mas você criou políticas, procedimentos, o código aqui agora, nós estamos com um programa de integridade. Eu falei assim, então, deixa eu te avisar. Você tem documentos. Você está parecendo o cara que comprou uma Bíblia e colocou lá na estante da sala, aberta, no Salmo 114. Pensa assim, quando a coisa ruim entrar, vai lá ler o Salmo e vai embora. Né? Você comprou a Bíblia, você tem que ler e praticar. Meu processo é assim, ajuda a escrever o documento. Você tem que ler e fazer as pessoas praticar. Tá? Isso aí. É isso que eu quero, evidência. E isso que você está falando para mim agora, Chico, me deixa muito feliz, que assim, poxa, eu não estou tão errado no que eu faço. O código de conduta, Marcos, o código de conduta sem uma agenda ética acoplada, a agenda ética envolve treinamento, envolve a discussão das cláusulas do código de conduta, envolve a revisão dessas cláusulas, envolve por que fulano cumpre e não. Então, a agenda ética, ela traz isso. Se você faz, e não precisa, você pode fazer departamental, uma vez por mês, a empresa se reunir, os líderes por áreas, tal, e falar assim, ó, o que nós seguimos o código de conduta, gente, esse mês. Vai obrigar as pessoas a lerem, entender, e sim e não, e por que não seguiu. Porque um código de conduta, ele não é um documento que vai ficar pro resto da vida, ele tem que ser revisto. Eu faço revisão de código de conduta pelo menos um ano, pelo menos uma vez por ano. Por quê? Porque ele muda, as coisas mudam dentro. Tem código de conduta que eu fiz, que eu coloquei que a internet deveria, o acesso às redes sociais do funcionário deveria ser feito só em casa, não dentro da empresa. Hoje eu falo, não, pode ser feito dentro da empresa também, mas desde que seja dentro de horários específicos. Por quê? Porque mudou. Você não tem jeito de ser... A dinâmica dos processos tem. O que é importante é fazer a discussão do documento. Senão, o código de conduta vira que nem aqueles manual de quando você compra uma impressora que vem cheio de coisas, você nunca lê. Várias línguas. Você nunca lê. E hoje eu estou vendo que tem código de conduta, eu tenho percebido, Marcos, e esse é um assunto que a gente quer fazer um seminário sobre isso, o código de conduta vem sendo utilizado de forma bastante
grande dentro das ações trabalhistas. Sim. Porque a empresa escreveu e ela mesma não leu. Ela pediu para um advogado, um auditor escrever, e o próprio CEO falou: puta, você me traz um documento com 40, 50 páginas. Tem código, eu faço código de conduta no máximo com 10 páginas, 5 folhas, né? Então, você pega uns de 40, 50. Aí o cara pega o documento lá e olha lá e fala assim: a empresa tem que manter os funcionários com vestimenta adequada. Bom, ela colocou isso no Código de Conduta. Legal. Eu vou no juiz e falo: ela nunca me deu roupa, nunca me deu nada aqui. Ó. Sim. Aí eu ganho a causa. Aí o Código de Conduta hoje tem sido utilizado e tem dado mais ganhos de causa para funcionário do que para a empresa nas ações trabalhistas. Você fala assim, mas como é que é isso? Por quê? Porque a empresa escreveu, não leu, não revisou, mudou a situação e estava escrito no código e ele usou o código. Ó, não fiz aquilo. O cara me puniu, me mandou embora e eu não fiz porque está escrito no código de conduta que não é para fazer. Aí o cara olha e fala, realmente está escrito, precisa trocar isso. Mas você escreveu e não sabe o que estava escrito? Então, sim, código de conduta que não se pratica é um manual de impressora que você nunca vai ler. Ou você vai ler só quando quebrar. E aí você só vai ler o Código de Conduta quando alguém romper com o Código de Conduta. E aí ferrou. Se tem um documento que ele serve para manter o clima organizacional e as regras de compliance e governança estabelecidas, é o Código de Conduta. Mas ele precisa ser praticado dentro de um processo, ser discutido, ter uma agenda ética para o Código de Conduta. Sim. No meu livro, quando eu escrevi, eu tenho um capítulo só que eu dedico só para a agenda ética. Por quê? Porque ela é tão fundamental quanto o Código de Conduta. O Código de Conduta, eu falei, você copia da internet, faz o que você quiser. Quando eu construo com os funcionários, com os colaboradores. Mas tem de tudo, não adianta. Mesmo você construindo com os colaboradores, se não tiver uma agenda ética, também não faz nada. Você sabe que no meu trabalho, de vez em quando, os RHs, né, e me chamam assim, você tem um modelo do Código de Conduta? Aí eu falei assim, tenho, né? Você poderia passar? Eu falei assim, posso, né? Aí eu mandei. Nossa, tem bastante coisa. Então, você vai ter que ler o que está escrito aí e retirar o que não é aplicável a você. Porque você não me falou o que você tem. Você quer um modelo. Eu não estou trabalhando. Porque, assim, às vezes eu estou fazendo um outro trabalho e a pessoa pede um auxílio. Então, tem um modelo. Só que você tem que ler o modelo e pegar. Claro. Isso é aplicado no meu negócio? Não. Isso não é. Isso não é. E você vai destacando. Porque até eu brinco com as pessoas. É mais fácil você tirar uma coisa que você não usa do que criar uma coisa que você vai usar e não sabe como. Né? A primeira questão é reclamar. Nossa, é muito grande. Eu falei assim, calma, você me pediu um que eu tenho. Então, eu tenho um que fala de tudo. Mas eu não tenho isso. Então, tira. Eu não tenho. Tira. E tem coisas que eu coloco assim. Cuidados ao utilizar rede social. Né? Eu não falo proibido usar rede social. Né? Eu falo cuidados. Né? A gente fala sobre a questão das questões das pessoas se protegerem. Né? Pô, quem se expõe? Né? Eu tenho uma entrevista minha que eu dei, acho que o ano passado, lá em Santa Catarina, né? Falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu falei, vamos, calma. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quem são os maiores causadores das falhas pessoais? São as pessoas. Que se inscrevem em qualquer lugar, acessa todo um monte de coisa e põe os seus dados sem saber para onde está dando. Então, a gente tem que orientar, né? Orientar as pessoas a utilizar isso. E assim, Chico, vamos pensar da seguinte maneira, né? Queria que você fizesse um elenco aqui, só para ajudar. Porque isso aqui, esse nosso vídeo aqui, vai revolucionar algumas coisas que as pessoas estão falando por aí. Graças a Deus, né? Isso, eu estou feliz da vida aqui. Eu estou tendo uns troços comigo mesmo aqui que está maior que eu. Vamos lá. Conceitualmente, assim, bem uma coisa bem para as pessoas entenderem. Ética, moral, conduta e comportamento. São coisas que têm um mix, mas elas são distintas dentro do processo. Até porque, você falou sobre isso, muitas coisas que eu coloco em código de conduta é questão de conflito de interesse, que as pessoas não entendem o que é isso. Né? Então, dentro dessa linha aqui, porque nós já estamos no nosso tempo, passou aqui. Não, tá rápido, né? Quando a coisa é boa, passa rápido. Quando a coisa é ruim,
Não termina nunca. Então, eu vou tentar colocar assim, bem objetivo aí para todos, né? A ética, ela vai tratar do bem comum com viés universal, ou seja, os temas como respeito, educação, como amor, como corrupção, são temas que corrupção, existe corrupção aqui no Brasil, no Japão, na Finlândia, em tudo quanto é lugar. Então, corrupção, respeito existe aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar. Esse viés universal é que dá à ética a reflexão. Então, a ética ela vai tratar desses assuntos que, quando esse assunto ele é focado em alguma coisa específica, ele é a moral, né? Então, a moral ela vai tratar do certo e do errado com o viés singular, com o que aquele grupo estabeleceu. Então, você tem ética, bem comum ou bem e mal com viés universal, e moral, certo e errado, com o viés singular de um grupo. Então, moral são as leis, são os códigos, etc. Então, a conduta ela tem a ver com a moral. Todo código de conduta dentro organizacional ele é voltado para a moral, ele explica a moral. A lei é um código de conduta. A Bíblia é um código de conduta dos cristãos, e assim sucessivamente. Então, código de conduta é que aquele grupo de pessoas, seja ele um grupo grande ou não, combinou que seria o melhor para aquele mundo. A gente pode falar, acabando aqui a nossa live, nós vamos comer um churrasco de cachorro. Aqui no Brasil, isso... Mas se a gente estivesse na China, tudo bem. Então, comer cachorro na China não é imoral. Comer cachorro no Brasil já é imoral, porque nós estabelecemos que nós não fazemos isso com o cachorro. Então, a moralidade ela está ligada à conduta das pessoas. Já o comportamento, ele está ligado ao que a gente chama da eticidade das pessoas, ou seja, da reflexão ética. O comportamento ele é base das suas experiências, do que você adquiriu ao longo da sua vida, seja do aspecto educacional, seja do aspecto reflexivo, seja do aspecto prático, empírico. E aí o que você tem como comportamento é fruto disso. A ética, como ela é um aprendizado, ela é um conhecimento, o que você tem de comportamento ético é fruto do seu conhecimento. Então, sem conhecer ética e moral, você não pode falar que você tem um comportamento ético, um comportamento moral. Você vai ter um comportamento de valores. Aí a gente volta àquilo que a gente falou. Você pode ter um comportamento valoroso do ponto de vista da sua família, valoroso do ponto de vista da sua religião, valoroso do ponto de vista cívico. Ou seja, você pode ser um cidadão que cumpre o que o governo determinou, você pode ser um cidadão que segue rigorosamente a lei, e você pode ser um cidadão que segue também os valores que a sua família ensinou de bom. E aí, nada disso é ético. Nada disso é nada. Porque a ética ela é acima disso, ela é uma reflexão. Por que eu estou fazendo isso? A quem eu quero entender? E se a resposta for só eu, não é ético. Porque a ética não é uma relação sua com você mesmo. A ética é uma relação sua com os outros. Sem os outros, não há ética. Há um pensamento egoísta, egocêntrico, há um pensamento bom, fala, vou ser justo, eu vou ser aquilo, mas sempre egocêntrico. Porque se você não amplia o seu pensamento, o que vai acontecer? Você termina falando sobre você. Né? Tem um filósofo, chama Daniel Dennett, que ele fala assim, o segredo da felicidade é o seguinte, você quer ser feliz pro resto da vida? Encontre algo que seja mais importante do que você e siga isso até o resto da vida. Por quê? Porque quando você acha que você é a coisa mais importante que existe, tem alguma coisa errada, né? Tem coisas mais importantes do que a própria vida humana, tem a vida, uma série dos outros animais, tem uma série de outras coisas, né? A vida dos outros humanos, enfim. Então a ética ela está ligada ao outro. Quando a gente tira esse foco, não dá para fazer. Então, uma empresa ética é uma empresa que pensa no bem comum. De quem? De todos os stakeholders. Dos clientes, dos funcionários, dos acionistas, dos fornecedores, da comunidade em volta, do planeta, da cidade, do raio parta. Essa é uma empresa ética. Uma empresa ética que cuida de todo mundo, mas joga o seu detrito no rio, não é ética. Não tem como ser ética. Ah, mas não tem onde jogar. Bom,
sai do negócio, né? Se você não quer refletir sobre isso, por isso que a ética é um conjunto de reflexão. Não tem como. Sim. Então é interessante isso, porque ontem eu até gravei um vídeo falando sobre cultura de compliance e cultura de risco, né? E um dos meus slides que eu falei que o grande problema das organizações, eu até transformei num gráfico de 3 pedaços, assim, gestão, falta trabalho em equipe e tem um problema de ego, que eu falo que é o ecossistema, né? Que as pessoas têm um ego maior do que o negócio comporta, né? E isso é interessante que você começou a falar isso aqui, me lembrou, porque assim, as pessoas é, elas querem fazer as coisas, mas sem entender por que faz. Eu falo assim, por que as pessoas têm tanta dificuldade de implementar compliance nas empresas? Porque você quer criar regras sem explicar para a pessoa onde ela está inserida. Faz sentido, né? Se a pessoa não entende o porquê que ela tem que fazer aquilo, ela não vai fazer, meu amigo. Esquece. Você pode ter o melhor processo da sua vida, o melhor modelo. Se ela não entender o que eu faço isso, até uma vez eu lembro, uma vez eu estava num evento, né, num workshop no cliente, implementando um processo de conduta. Aí o presidente falando, apresentando o manual que todo mundo ia receber, não sei o quê, fez um café, tal, pão de queijo, coisa linda. Aí tinha um cara do meu lado assim, Chico, falou assim: pra que isso aí? Eu prefiro a minha parte de dinheiro. Eu olhei bem para ele, estava do lado dele, olhei bem para ele, eu que tinha ajudado a implementar, só que, imagina, catei a minha carteira e falei assim: ó, eu acho que deve ter saído R$ 50 para cada um aqui, tô, 50 conto e vaza, vai embora. Mas por quê? Você quer a sua parte de dinheiro, pode ir embora. Falei, não, eu tô brincando. Falei, eu também tô. Daqui, devolve meu dinheiro, guardei aqui. Presta atenção que isso aqui vai te afetar lá na frente, né? E é um daqueles caras que são arredios a essa questão, né? Então, para a gente finalizar a nossa live aqui, né? Que eu agradeço demais essa oportunidade. Gente, ó, tá aqui, ó, o site do Chico. A gente aqui, no Chico, não tem vergonha de passar nada de ninguém. Tem pessoas que às vezes chamam, não pode pôr o seu banner, não pode pôr o seu. Fica à vontade, tá? De aqui, porque tem, ó, o site do Chico, tem o Uniética, tá? Certo? Quem quiser acessar. Tem aqui, ó, Aprendendo a Pensar, ok? O LinkedIn do Chico. Chico, sua mensagem final para o povo que nos assistiu e vamos pensar assim, dá uma mensagem de esperança, né? Para todo mundo que está agora nesse pandemônio, né? Porque nós começamos com pandemia, virou pandemônio agora, né? Verdade. Sua mensagem final para o nosso pessoal aqui, eu agradeço demais essa oportunidade que eu tive aqui de aprender um pouco mais com você, Chico. Fica à vontade, a palavra é toda sua agora. Obrigado, Marcos. Obrigado pela participação, obrigado por participar, aliás, pelo convite. E como mensagem final, eu penso assim, se você gosta da ética, se você gosta de pensar que as coisas boas são mais valorosas, as coisas feitas sem vergonha, né? Eu sempre falo, quem é você quando ninguém está olhando, né? A melhor resposta, uma resposta ética, é eu sou a mesma pessoa. Quando alguém está olhando, quando não está olhando. Sempre serei a mesma pessoa. Para responder isso, você tem que pensar eticamente, pensar moralmente, mesmo que seja só com você e o seu travesseiro. Você tem que ajustar isso. Porque a gente nasce descompensando isso. Quando alguém está olhando, a gente faz uma coisa, quando alguém não está olhando, a gente faz outra. Ajustar essa percepção é um ajuste ético. Você vai mudar a tua vida a hora que você ajustar isso. Para isso, então, precisa estudar um pouco, refletir. Tem vários livros bons. Leia os gregos, que é lá que a ética nasceu, é onde a gente aprendeu. Você pega só um livro, você lê, Ética a Nicômaco, de Aristóteles, já vale a pena. Se você lê esse livro, é um livro pequeno, é uma passagem dele. Nicômaco era filho de Aristóteles, então ele conta como esse filho nasceu e viveu. E é importante o estudo. Estudou isso, você começa a ter uma visão mais adequada de ética. E, assim, trabalhar numa empresa ética é completamente diferente do que trabalhar numa empresa que tem rabo preso. Essa é a mensagem. Eu agradeço demais essa oportunidade, porque é isso que a gente trabalha.
Eu até brinco com as pessoas que eu uso o B do Venerável, né? Como mantra para mim, que é os 3 segredos do fracasso: não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. É isso aí. Né? Verdade. Aí eu falo assim que eu tenho um arrependimento. Quando eu comecei a trabalhar em compliance, comecei a ter que implementar conduta nas empresas. Minha vida virou um inferno, porque agora eu não posso fazer errado porque alguém está me monitorando. Né? Até brinquei outro dia numa live que eu estava jogando futebol aqui no Subóbito, né? Que é a categoria que eu estava jogando, né? Os caras perguntaram: o que você está jogando agora? Você agora é de teimoso, né? Porque agora não tem mais posição, né? Você começa a jogar no nível do mar, no intervalo você está em La Paz, né? Porque falta oxigênio, falta tudo, né? E aí, eu lembro ó, no lance que o cara veio e me deu um empurrão. Eu me joguei, rolei feito o Neymar, né? O juizão deu pênalti, todo mundo gritando, e o cara gritou lá da arquibancada assim: Ei, Mr. Compliance, pode isso? Eu falei: não. Não chama, não. Não, me chama, não. Eu levantei: juizão, foi nada não, foi uma crise de labirintite que eu tive aqui, eu caí, sabe o que ia falar, né, cara? Eu não tinha, porque eu simulei, eu tomo cartão por ter simulado, eu tive uma crise de labirintite aqui, eu caí, aí todo mundo deu risada, o adversário veio, me abraçou, falou: pô, parabéns, assim, eu acho que hoje é meu último jogo no time, porque eu fui ético. Nunca mais não nada, né? A sorte que depois eu fiz um gol, aí os caras assim: tá bem que fez, né? Aí eu imitei o Cristiano Ronaldo, foi coisa linda. Mas, assim, é uma das coisas que a gente, quando trabalha com isso, a gente começa a se cobrar, né? Quando você tem conhecimento. E essa é a questão primordial. Quanto mais você conhecer sobre esses assuntos, mais você vai se cobrar na mudança da tua postura, do teu comportamento. Eu brinco com isso, mas é que nem aconteceu com o Rodrigo Caio, aquela vez no jogo com o Corinthians também, que ele falou: não foi pô, nada. gente, mas é complicado, né? Mas, Chico, obrigado demais pela oportunidade. Gente, foi aí, Chico Assis, agora o meu parceiro aqui, que agora a gente vai trocar muitas ideias. Gente, aproveita, tá aí, se alguém gostou, entra aí nos comentários, se de repente tiver alguma dúvida, nós mostramos aqui onde o Chico está, você pode achar no site dele, Chico Assis, tá bom? Está aqui o Uniética, o Aprendendo a Pensar, e o LinkedIn também, Chico Assis, né? Se você colocar Chico, X-I-C-O. Qual que é a origem do seu nome, Chico? Na verdade, o meu nome é Francisco de Assis, né? Francisco de Assis Santos. Por que Chico Assis? Foi uma homenagem ao meu pai. Eu brincava com ele falava assim, pai, eu queria ser o último na chamada, ser um dos primeiros. Eu queria ser o último porque eu chego atrasado. Eu trabalhava na época, eu tenho que sair do centro de São Paulo para chegar num bairro para entrar isso quando estava no ginásio ainda, né? E eu chego atrasado, o ônibus demora, então se eu fosse o último eu respondia, porque o professor, depois que fez chamou, não tem esse negócio. Ele falou assim: então não tem jeito. Chico, eu falei: é pior, Francisco, Chico, com C. Ele falou: não, pois com X. Fala porque você quer que chama de Chico com X. Eu falei: mas você acha que o professor vai te chamar? E passou isso, e ele brincava. Toda vez que ele escrevia para mim, ele escrevia com Chico, com com X I K O. Ele falou: ninguém vai ter um nome igual, você nunca vai ter o homônimo e vai ser o último da chamada. E aí, em homenagem a ele, quando eu escrevi o livro, eu escrevi em homenagem ao meu pai e eu pus Chico Assis desse jeito que ele escrevia. Então, é homenagem. Na verdade, é Francisco de Assis Santos Sobrinho. É um nome que tem muito homônimo e ainda está no meio da coisa. Eu falei assim: vou fazer o livro, como o livro podia ter o pseudônimo. Aí ficou, e aí a turma começou a me chamar, escrever assim, e foi ficando. Às vezes o pessoal me chama de Marcos Assis, mas eu não tenho nenhum parentesco com os Francisco de Assis, gente. Pelo amor de Deus, santo não tenho nada, só trabalho com compliance, pelo amor de Deus, né? Então, gente, foi mais aí o Marcos Assis convida com o Chico Assis, acabou de contar a história, deixei para o final para perguntar, porque é a história é muito bom, né? Segura um pouquinho aí, Chico, a gente já vai te falar. Gente, brigadão. Então, estamos aí mais uma vez, Marcos Assis convida, convidei mais uma pessoa maravilhosa. Ainda bem que eu estou cercado de gente maravilhosa, porque tem tanta gente ruim por aí, ainda bem que as pessoas boas estão mais próximas da gente. Gente, obrigado a todos, um beijo no coração de todo mundo, e a gente se vê nas próximas lives aí.
Bom. Tchau.